Vamos começar essa noite muito especial aqui hoje. Estou muito feliz dessa live estar acontecendo. Vou chamar um convidado aqui muito especial. Para falar comigo de coisas boas, importantes, né? Que aconteceram. Vamos lá. Vamos ver se ele já está aqui. O pessoal está entrando. Vou dar só alguns segundinhos para as mais pessoas entrarem, para pegarem desde o começo, né? Simone está aqui. Vamos lá. Vou chamá-lo aqui. Vou fazer a apresentação, pessoal, com ele aqui para vocês, tá? Esperada. Fiz a solicitação aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Aê! Maravilha! Boa noite, pastor. Tudo bem, Alexandre? Paulo. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Você está me ouvindo bem? Tô, o som tá ótimo aqui. Eu também te ouço bem. Se você escutar alguns barulhos, é que hoje é dia de ensaio aqui, então pode ser. Mas eu estou bem fechadinho aqui, estou bem tranquilinho aqui. Maravilha. Muito bom. Eu estava falando pro pessoal aqui antes, eu estou dando um tempinho pro pessoal entrar, e que é uma live muito esperada por mim aqui, um encontro muito esperado aqui no meu Instagram, porque assim como eu falei para o senhor, eu sempre quis fazer uma live com alguém que tivesse um conhecimento profundo nessa parte espiritual, né? Nessa que eu considero um dos tripés ali de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que aconteceu da maneira mais, no tempo certo, da maneira mais correta, porque sempre tinha alguma coisa que acontecia, a gente não conseguia fazer, de falar de um assunto tão importante. E estou muito feliz, eu estou até ansioso aqui. Eu já fiz várias lives, eu falo para o público, mas eu estou ansioso de felicidade aqui, de estar podendo acontecer isso. Tá? Obrigado. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente, mas depois eu quero que ele se apresente. Esse é o pastor Paulo de Pierre, da Igreja Ventos de Avivamento, e uma igreja que a gente tá frequentando, que nos acolheu de uma maneira assim espetacular, que a gente não consegue medir como que foi essa sensação, né, de ser acolhido ali por eles. Tem presença de Jesus, de Deus, do Espírito Santo ali mesmo. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa conexão desse acolhimento, mas eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês saberem com quem está falando para vocês, tá bom? Oh, Alexandre, que privilégio é o meu estar podendo participar com você dessa live, alcançar os seus amigos, o seu público. É um presente de Deus também conhecer você, ter a sua amizade. Eu sou pastor da Ventos de Avivamento há 19 anos. Em setembro agora a gente comemora 19 anos dessa casa. Sou formado em administração de empresa, bacharel em teologia. E a minha vida de 2007 para cá, ela é dedicada integralmente em serviço do reino, para cuidar das pessoas, para abençoar as pessoas, direcionar as pessoas, ativá-las nos propósitos pelos quais o Senhor tem para a vida delas, não é? Principalmente num tempo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas correm muito para si e elas acabam se tornando embalagens vazias, né? Elas não se suportam em pé porque elas não carregam o mais essencial, que é o seu espiritual, a sua vida, a conexão com o Senhor, não é? Então, é um tempo que carece muito das pessoas estarem em Cristo. E é um momento maravilhoso, uma noite maravilhosa, para que a gente possa falar, não é? Dos tripés da vida do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Não adianta nada se dedicar 100% numa vida espiritual se você não tiver com as emoções e com o seu físico adequado. Não adianta nada você ter um físico adequado, mas você está com as suas emoções
e a sua saúde espiritual desajustada. Então, ali encontra-se a palavra que eu mais amo falar, equilíbrio, né? Que é o ponto de partida para tudo. Perfeito. E até foi por isso que a gente encontrou, né, a Ventos de Avivamento. Eu que depois de uma mudança que aconteceu na minha vida, na parte profissional, eu sempre procurei estudar essa parte de saúde, né, o mais aprofundado possível. E os conhecimentos científicos ali me traziam cuidar do corpo, né, a nível de matéria, a nível celular, de como fazer prevenção de doenças, né, e que a gente tenha uma saúde física, né, que possa nos trazer liberdade, e a saúde emocional, né, até com a parte química envolvida ali, né, resolvendo traumas emocionais, gatilhos emocionais, coisas que acontecem ao longo da nossa vida que transformam quimicamente nossa glândulazinha ali no cérebro, a hipófise, e deixam de produzir algumas substâncias químicas que tiram a sensação de bem-estar, nos dão ansiedade, faz com que a gente perca a motivação, né, a vontade de viver ali, que a medicina chama isso de depressão, né? É uma depressão, um sistema hipofisário deprimido. Mas, ao longo desses estudos, eu percebia que faltava algo, faltava alguma coisa ali que a gente falava assim, que tinha que compor um tripé, a gente chama do tripé, de uma tríade, né? Em termos de corpo, de saúde física, emocional, que é a parte que eu fui me aprofundando, e a parte espiritual, né? Eu tinha uma conexão com Deus, né? Assim, uma religiosidade, vamos dizer assim, mas eu não tinha na verdade, essa conexão com Deus. Eu sei que existia isso, né? Sabia que existia isso. Escutei uma vez uma pessoa falar para mim: Alexandre, você acredita, mas não confia, né? Mas porque eu não sentia essa conexão. E aí eu falei com a Maria: a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque a saúde nossa, ela depende desse tripé. E aí que foi que pessoas enviadas por Deus, né? Que hoje a gente entende, as pessoas falavam assim pra gente: ah, porque Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu falei: mas como que Deus fala com você, né? Como você escuta a voz dele? Hoje eu sei de que jeito que Deus fala, né? Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa a natureza, né? Para falar, e a gente tem que estar aberto a isso, né? Conectado para poder entender e escutar a voz de Deus. E aí Você participou na madrugada da terça-feira, da segunda para terça-feira, de uma ação que nós fizemos, que foram os balões, não é? Com aquela frase de Jesus que ama na casa das pessoas. Então, você, nessa madrugada, foi um instrumento de Deus para tocar as pessoas, porque a gente recebeu diversas mensagens de pessoas que printaram, né, fotografaram aqueles balões ao acordar para ir trabalhar, não é, no dia de feriado, e foram impactadas com uma frase: Jesus te ama, não é? Então, como você estava dizendo, Deus usa formas, pessoas e meios para falar conosco, até o cair de uma folha, não é? Até quando você vai frear um veículo de uma forma para uma situação, ali tem um ensinamento, um aprendizado do Senhor. Mas você tocou numa palavra que ela é fundamental. Muitos de nós carregamos, por causa dos nossos antepassados, a religiosidade. Então nós ficamos dentro de uma cápsula, de uma bolha, em que nós damos passos apenas em cima daquilo que nós recebemos. E nós não avançamos no quebrantamento, não é? No arrependimento, nas velhas práticas. Então, por exemplo, eu sentei para tomar aquele café com você naquela manhã, depois da madrugada de oração, e você estava falando das toxinas, dos alimentos, né? Daquilo que mexe com o nosso corpo. Então, você treinado para quê? Para regular o nosso corpo, para regular o nosso organismo. E você faz o quê? Você aponta para a gente aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu faço numa outra área. Então, eu reprogramo as pessoas, né? Exatamente. Então, eu ensino ela a tirar aquele pensamento que não é
não é produtivo, porque é provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. O salmista cantou isso. Então eu ensino as pessoas a fazer o quê? A provar o que é bom do Senhor. Como você ensina as pessoas a provarem o bom alimento, né? Porque não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça aquela frase. Aquela frase não sai da minha cabeça. Tudo que é bom, põe na boca. Gostou? Joga fora porque não vai fazer bem para você. Isso tem me incomodado que você não faz ideia. Da mesma forma, na vida espiritual. Quantas pessoas não caminham, não andam, não estão vazias, não é? Se entulhando de medicamentos, se entulhando de drogas e de bebidas para tentar encontrar prazer, para tentar encontrar uma alegria, coisa que basta ela levantar as mãos e se lançar através da adoração, da música que nós entregamos ao Senhor nas celebrações, né? Exato. Então, as pessoas hoje carecem desse entendimento do equilíbrio emocional, físico e espiritual, né? Exato. Até quando a gente foi buscar esse equilíbrio, né? A gente percebeu que nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo, né? Eu tenho um amigo meu muito próximo, que é o Fábio, ele fala muito isso. Nós somos um espírito que habitamos um corpo, né? E esse corpo, ele é feito de pensamentos, né? Que envolve situações, parte química, mas também envolve a parte espiritual. Então, quando a gente entender que esse conjunto tem que ficar em equilíbrio, assim como o senhor falou, é outra vida, né? A gente passa a ter liberdade, a gente passa a ter domínio das nossas ações, a gente passa a entender que muitas situações dependem da gente, mas outras não, né? E a gente passa a confiar, né? Entregar na mão dele, fala, não, eu tenho estabilidade emocional para entender que isso, a minha ação, vai melhorar, mas o que eu não consigo fazer, eu entrego na mão do Senhor, que isso ele vai cuidar para mim. Então, esse equilíbrio, né, de saúde que a gente fala, né, o cuidar do eu físico, do eu psicológico, do eu espiritual, faz com que a gente tenha esse entendimento muito mais rápido, muito melhor. E aí tudo flui na nossa vida, né, pastor? Flui a parte pessoal, o ministério, como o senhor fala, o ministério dentro de casa, né? Melhora na sua família, você passa a ter entendimento, você passa a ter ordem, né? Como o senhor fala, você passa a ter ordem, Deus gosta de ordem, né? Na sua parte pessoal, na sua parte profissional, enfim, outra coisa. A nossa primeira igreja é a nossa casa, né? A igreja núcleo, prédio, que a gente se ajunta aos domingos, às quintas-feiras, no caso nosso aqui, ela é uma extensão do nosso lar, não é? Mas a maior dificuldade que a gente tem hoje é de destravar as pessoas na sua identidade. Eu vou falar um pouquinho de mim. Na minha adolescência e no início da minha juventude, eu padeci muito em relação à minha obesidade. Eu sempre sofri desde muito pequeno por causa de uma hepatite que eu tive lá na infância. Os medicamentos alteraram muito o meu corpo, enfim, e eu sofri demais. Era sempre aquele dedo de acusação, o gordo, né? Naquela época o bullying era o rolho de poço, tal, enfim. E eu tinha dificuldade com roupas, né? Até que, quando a palavra de Deus me foi apresentada e eu conheci Jesus de fato, não a religião que eu vivia, mas que não me curava, porque eu ia cumprir um paradigma, eu ia cumprir um protocolo, né? Ele tinha começo, meio e fim, mas não me preenchia. Mas quando Jesus me alcançou, eu então identifiquei o quê? Que a primeira coisa, eu sou filho de Deus. Independente das dores, independente das marcas, independente das situações, ele me ama do jeito que sou, não é? Mas o desejo dele é, venha como estás e me permita te transformar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pensando a gente, pegando a nossa vida espiritual para o lado da medicina, você vai pensando as coisas que não prestam, né, do nosso corpo para a gente não se alimentar com ela. Da mesma forma, eu fui fazendo isso, fui pensando e fui jogando aquelas coisas que não me faziam bem, até que eu descobri e aprendi que eu sou filho de Deus, amado por Ele, não é?
Antes de estar no ventre da dona Clarice, minha mãe, eu já estava nos propósitos dele. E quando a gente entende isso, então a gente abandona as práticas do passado, como eu tive, né? Os envolvimentos lá de outrora, as más companhias, porque a Bíblia diz isso, que as más companhias corrompem. Então, nós somos mais ou menos o reflexo daquelas 5 pessoas próximas de nós. Então, é necessário que a gente queira, né? Então, não tem uma poção mágica. Ah, eu vou para a igreja e tudo vai mudar. Não. Muda mediante a sua decisão. Perfeito. Então, o que você está provando, Alexandre, hoje, é fruto do seu quebrantamento. Não é? O culto de domingo, ele é um culto de adoração. É um culto mais longo. É um culto que a gente compartilha uma palavra para a gente edificar a fé. O culto da quinta é o culto que as pessoas vêm do trabalho. Então, é para nos impulsionar a conquistar os propósitos que o Pai tem para nós, né? Mas para quê? Para que a gente possa crescer e avançar nos propósitos que o Senhor tem para nós. E você colhe aquilo que você busca, né? E a gente vai se lançando. E o mais gostoso Jesus quanto mais você vai se aproximando dele, mais vontade você quer estar. Mais vontade você quer ter de estar. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai plantando gente. Por quê? Porque eu, Paulo, o Alexandre, nós somos agentes de conexão. Tudo que Deus faz no Paulo, ele não faz pro Paulo. Ele faz no Paulo para fazer através do Paulo. E aí nós vamos conectando gente, sabe? E é isso que o Evangelho faz. Perfeito. Ô, pastor, o senhor sabe que o senhor disse uma coisa aí muito interessante. Falando do passado, né? Eu sofri bullying, eu tinha essas doutrinas, eu seguia protocolos, enfim. Isso são crenças, né, que são colocadas na nossa cabeça e que são difíceis de ser quebradas, né? A crença é uma doutrina ali que foi colocada muitas vezes numa fase da nossa vida onde a gente é uma esponja, né? A gente só absorve aquilo, ainda mais às vezes por pessoas da própria família que foram doutrinadas a isso também e ensinam, né, desse jeito, porque na época era o certo para eles, mas que são difíceis de ser quebrada. E eu enfrento isso muito hoje também aqui, né, no consultório, porque quando a gente fala assim, vamos mudar a alimentação, vamos tirar esse hábito, né, vamos tirar o pão, vamos tirar o leite. Ah, mas eu sempre comi, eu sempre tomei, né? São crenças, né? Mas leite não faz bem, né? O pão não faz bem. Fazia, né? As modificações que foram acontecendo pela mão do homem hoje fez com que esses alimentos que vieram da natureza foram colocados aqui por Jesus, né? Por Deus, né? Aqui na nossa terra, não se transformassem, né? São os alimentos transgênicos, né? Transformados geneticamente. Mas o fato de eu tentar quebrar essa crença na cabeça das pessoas é muito difícil. E eu entendo hoje que eu mais conectado com o meu lado espiritual, quando eu falo isso para o meu paciente, eu saio um pouco da ciência, né? Da ciência que eu falo química, porque Jesus é ciência, né? A parte espiritual, hoje tem estudos mostrando que mexe numa área pré-frontal do cérebro que age em partes do cérebro que ativam neurotransmissores ali. Mas quando eu fujo um pouco ali do que é técnico aqui para mim e entro nessa parte espiritual, eu consigo mudar a chavinha aqui. Olha a importância, pastor. Por que eu insisti muito nessa live, nesse encontro? Olha a importância da parte espiritual numa pessoa. Eu tenho 43 anos hoje. Eu peço perdão a Deus por não ter conhecido e me entregado a Ele antes. O que eu peço para Ele hoje é só mais tempo. Me dê um pouco mais de tempo para eu poder servir ao Senhor, para o Senhor me usar de instrumento. Então, a nossa missão aqui, né? Eu falo muito para as pessoas, você já sabe qual é a sua missão aqui na Terra? Você já sabe qual é o seu propósito? Para que você veio? A nossa missão aqui, da minha família, das pessoas que trabalham com a gente, é essa. É tentar transformar as pessoas. E a gente usa a parte espiritual que a gente está aprendendo, na verdade. A gente é
um bebê de fralda ali, né? Nessa parte espiritual ainda. A gente começou a ler a Bíblia agora, pastor. Né? Eu fico constrangido de falar isso. Constrangido de falar com 43 anos, eu ainda não tinha lido a Bíblia inteira. Né? Algumas passagens, algumas partes, a gente só tinha visto. A gente que visa tanto essa busca pela informação, pelo conhecimento, o livro mais importante do mundo, o mais atual do mundo, a gente não tinha lido. O Né? mais atual, o mais vendável, ele tem é o livro que tem a maior quantidade de traduções no mundo, não é? É, Acesso eletrônico, acesso no papel, não é? Mas isso, Alexandre, é fruto daquilo que você estava dizendo da religião. Os nossos antepassados, coitados, nossos avós, nossos bisavós, eles acabaram recebendo isso. E aí nós também acabamos ficando. Eu também vim da religião, não é? Eu também fiquei preso muitos anos. E a religião, ela nos fez viver dentro de um protocolo, mas que, como eu já disse no início, não nos preenche, na verdade, né? Ela nos é, faz viver dentro, né? Dentro de um ciclo de sacramentos, mas a gente tem que buscar alguma coisa fora. Então, alguns vão buscar na bebida, outros vão buscar nas drogas, outros vão buscar na prostituição, outros vão buscar com adultérios e assim por diante. Então, as pessoas vão buscando meios, outros na comida, não é? uhum, Porque nós temos essa área. E o que Cristo faz? Ele arranca todo o vazio que está dentro de nós, ou aquilo que não está preenchido, ele vai suprindo, porque ele é a fonte da vida. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo. Então, ele é o único que nos leva ao Pai. E à medida que nós vamos nos lançando a Ele, Ele vai nos abraçando. E o que a gente tem vontade de fazer? Tudo que a gente ouve, Ele quer contar para os outros. é, Porque a gente quer que todo mundo prove disso. Mas a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Mas as pessoas olham para você hoje e falam assim: está diferente, Alexandre. As pessoas falam assim: viu, onde é que você foi? Que você postou um negócio. Então, é isso que o Senhor faz. Através das mudanças que acontecem em nós, elas vão alcançando as pessoas. É a mesma forma da questão alimentar, é. não é? Então, você me disse a questão de algumas coisas de alimentação, então eu já me abstive dela. Então, eu vou e compartilho com alguém. Então, a gente tem essa facilidade de ser uma esponja para absorver tanto que é bom e tanto do que é ruim, não Isso. é? Então, quando a gente busca o apoio do Alexandre, doutor, e a gente busca a ajuda do Paulo, pastor, é justamente para quê? Para que a gente absorva na nossa esponja só o que é bom, né? Para que a gente possa estar alinhado e avançar naquilo que Deus tem para nós. E Deus tem. É porque Deus não nos fez para sermos apenas pessoas que vão passar, caminhar, que vão levantar de manhã, vai trabalhar. Não, 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 não. É. Ele nos fez para ser instrumentos de bênção na vida uns dos outros, impartindo para eles o que a gente tem recebido do Senhor. É. O pastor, isso que o senhor falou agora, né? Eu falo usando essa parte de conexão espiritual. Quando eu foco no meu paciente, através de exames aqui, vendo situações que estão desreguladas e eu preciso ajustar, quando a gente consegue ajustar esse paciente, muitos relatam assim para mim: nossa, mas eu não fico mais doente, né? Eu não tenho mais nenhuma sintomatologia, eu não sinto mais dor, melhorou minha disposição. E aí eu uso da parte espiritual para entrar na minha área que eu estudei. Eu falo: mas Deus não fez a gente para ficar doente, né? Ele fez na maior, nosso corpo, a nossa matéria, na maior perfeição. Ele deu para a gente aqui, outro dia, né? Só vou sair um pouco do assunto. Duas situações. Eu até comentei com o senhor, que falava assim: ah, isso que você está sentindo, né, Alexandre, de querer contar para todo mundo, e é o primeiro amor, né? Depois isso passa. E aí eu comentei com o senhor, né? Falei: não, me falaram isso, é assim mesmo, né? Porque eu não quero que passe. E o senhor falou assim para mim: o que o senhor falou para mim, o senhor lembra? O senhor falou assim: a, 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 a responsabilidade de não deixar isso passar é sua. Como tudo na vida, você tem que ficar regando isso todo dia, a todo momento, se preenchendo do Espírito Santo, que isso não vai passar.
né? É isso aí. E essa é uma vertente. Eu falei assim, e perguntaram assim para mim um dia, e se Deus não existisse? E se tudo isso que a gente vive não fosse obra dele? Eu falei assim para a pessoa, eu acredito em tudo ou pouco que eu já estudei, enfim, de conhecimento na parte da ciência, que um lugar que a gente mora, que funciona tudo a seu tempo e hora, na mais sincronia, né? Noite, dia, vento, chuva, sol, com tudo que a gente precisa aqui, alimento, enfim, eu não acredito que essa grandeza tenha sido criada por uma simples explosão. Eu não acredito que algo maior ou algo não tenha feito isso. Não, isso não é possível. E quando a gente traz isso, nessa parte espiritual, para a parte da ciência, eu falo assim, ó, nosso corpo não foi feito para ficar doente. É só você seguir os passos dele. Se a gente se alimentar do que ele deu para a gente, né? Então, o que eu como, então, Alexandre? Tudo que foi criado por Deus, tudo que é natural. Tudo que não foi criado pelo homem ou foi modificado pelo homem tem um viés ali que a gente tem que desconfiar, né? Então, até as bactérias que habitam no nosso corpo habitam em perfeita harmonia, a gente chama de simbiose isso, né? O que é simbiose, Alexandre? Elas se beneficiam do hospedeiro, que sou eu, e eu me beneficio delas para ter ali a digestão, a barreira, a proteção. Então, até os micro-organismos que são possíveis causadores de algum patógeno, né, de alguma doença, Deus criou para que eles vivessem em harmonia com a gente, desde que a gente não tenha esse desequilíbrio, né? Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, é o que Deus quer para a gente, saúde, vida longa, liberdade, né? Até atingir a vida eterna. E você sabe que você estava falando sobre, né, a criação de uma explosão, do Big Bang, enfim, né? Os cientistas já estão convencidos de que há um ser supremo que criou todas as coisas em função da perfeição. Aí a gente olha recentemente, por exemplo, aquele escritor que todo mundo conhece ele, que é o Augusto Cury, não é? Ele se considerava um ateu, não acreditava na existência de Deus e nem de Jesus, e ele foi estudar a mente de Cristo. E ele tentou fazer isso em 1 livro, em 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, e ele se converteu. Ele se rendeu a Jesus, ele disse, não tem como não caminhar com Jesus, tamanho a humanidade de Jesus, não é? De todas as histórias bíblicas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, o advento de Cristo, a sua missão da terra, para se fazer maldição na cruz por nós, porque ele não vai se fazer, ele já se fez. Então nós já somos libertos, o que falta para nós é posicionamento. Mas o que mais me emociona na palavra de Deus é quando a gente vai lá em Gênesis 1. Gênesis, ela significa em hebraico Bereshit, que significa princípio. Quando a gente olha e vê a criação, a gente vê que tudo estava em desordem. Então Deus disse, ele começou a colocar ordem, ou seja, Deus começa a operar na ordem. Aquilo que ele vai formar, que somos nós, ele toca. O que ele cria, ele fala. O que ele forma, ele toca. E ele nos desenha. Como é que ele nos desenha? Imagem e semelhança. Física, não, caráter. Para implantar o espírito em nós, porque foi soprado o fôlego de vida. Quando ele planta Adão e Eva no jardim, é uma das palavras que eu mais amo falar. Ele planta Adão e Eva no jardim do Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias. Então ele pega aquilo que ele forma e planta num lugar de delícias. Qual era a base de Deus para criar na terra? O céu, o trono. Então dá para imaginar o que era o jardim? De fato, não havia morte, não havia decomposição física, não havia contagem de idade, nem contagem de anos, como no nosso caso. O que aconteceu? O pecado do homem, a desobediência do homem, a teimosia do homem, não é? A separação do bem e do mal. Então ali entrou a lacuna da decomposição física. E por que a gente tem visto a enfermidade chegar? Porque quanto mais sucata a gente guarda aqui dentro,
mais frágil fica o nosso corpo. O salmista cantou no Salmo 73 assim, ó: azedou meu coração, sinto picadas no meu rim. O rim é o fio das emoções, todo o sangue do corpo passa ali. Estou falando isso com o doutor, não é? Então, por que as células cancerígenas espalham para o corpo? Justamente porque a amargura do coração. E nós vemos hoje muitas e muitas e muitas pessoas ressentidas, pessoas maculadas. E eu falava isso com minha esposa hoje, né? O homem, ele não foi criado para ser adorado. Ele não foi criado para ser elogiado. Ele foi criado para adorar. E quando ele recebeu elogios em demasia, ele se convenceu. E ao se convencer, ele se empobreceu. Né? E ele se distanciou. Então, o propósito do nosso adversário, porque há céu e há inferno, há Deus e há o diabo. Então, ele se empobreceu e ele fez o quê? Ele permitiu que o mal viesse sobre ele. Então, a Bíblia diz que o que nos faz separação são os nossos pecados. A mão do Senhor não está encolhida para que possa nos salvar. Não, ela está estendida. Mas o que nos separa é justamente as escolhas que nós fazemos. Por exemplo, vamos falar de tempo passado. Quantas vezes eu não escolhi estar com os meus amigos, participar de festas, do que estar numa igreja, não é? Só que quando a coisa aperta, o que a gente faz? Deus me ajuda. Mas a gente quer viver um relacionamento distante e quer uma presença constante. Não. Primeiro, eu vou numa presença constante para ter uma proteção abundante sobre a minha vida, né? Então, o que nós mais vivenciamos hoje é esse destravar na vida das pessoas para que elas possam se lançar com confiança. Agora, é verdade, sim, que a igreja, aí independente, seja evangélica, católica, espírita, enfim, qualquer que sejam as ramificações, tem os seus erros? Tem, ela é conduzida por homens, né? Os homens são falhos. Ah, mas a igreja evangélica... Não, mas não estamos falando da falha. Nós estamos falando da necessidade de nós nos lançarmos e nos quebrantarmos diante de Deus. Perfeito. Pastor, e nessa vida que a gente tem hoje, né? Nesse boom que deu de informações, de correria, de mundo, né, de concorrência, de que ter que realizar e ter que ir atrás, senão a gente fica para trás, né? Eu falo que ainda mais quando a gente se conecta com Deus, né? Ou quando a gente está num propósito de querer ajudar pessoas, né? Existe, como o senhor falou, a vozinha ruinzinha e a vozinha boa, né? Que a gente sabe quem é. E eu, até um tempo atrás, eu convivia com isso, assim, quase que diariamente, né? E hoje, uma mudança de atitude que a gente teve, né? Eu e Marina, principalmente, né? Que é o ministério, o primeiro ministério ali, nosso, é a nossa casa, é fazer, se conectar. A primeira coisa que a gente faz no dia é se conectar. Então, eu costumo dizer que a gente já escorrega da cama hoje, né? Escorrega da cama e já coloca o joelho no chão ali, eu e ela, na hora que o despertador toca. E a primeira coisa que a gente faz é a conexão, é o agradecimento, é a conversa ali com o Senhor. A gente faz isso junto. E depois a gente vai fazer alguma coisa para a parte física, emocional, enfim. É o cuidar da saúde que a gente está falando, né? Do tripé. Mas essa é uma medida que a gente adotou, né? A gente fez uma estratégia para que, quando a gente faz isso, né? Que hoje é diariamente, independente do dia, independente da hora, a gente fala que isso é o que é importante, né? E o que é urgente a gente faz depois, que é cuidar do trabalho, é a correria, é o atender pessoas, é os compromissos, enfim. Mas primeiro o que é importante. Para quê? Para que esse tripé da saúde esteja sempre em equilíbrio e aí a gente passe a resolver os problemas, as situações do dia a dia com mais inteligência, né? Com mais razão, com mais sabedoria. O que o senhor dá de conselho para as pessoas que estão tentando achar esse equilíbrio, até na conexão com Deus,
ou se o senhor puder falar qual a estratégia que o senhor usa, porque eu, Marina, minha família, a gente se espelhou muito ali. A gente foi recepcionado por pessoas fantásticas ali, né? Por isso que o nosso amor assim foi muito rápido. Deus enviou pessoas ali para recepcionar a gente. A gente falou, Marina, mas como que é isso? É assim mesmo? É assim que é normal? E aí os cultos ali, a palavra, a conexão de família para família, usando Deus, né, Jesus. Por isso que a gente se conectou muito rápido ali, naquele espaço. Qual a estratégia que o senhor usa, ou qual a dica que o senhor daria para as pessoas que estão procurando isso e às vezes não estão conseguindo achar, ou às vezes não estão... existe a vozinha ali, né, do mal que está mais proeminente, né? O que o senhor falaria? Bom, o primeiro passo é romper e a resistência. Você falou da resistência que vocês tinham e tal. Eu falo sempre nos meus cultos que eu sempre carreguei um sentimento assim, ó. Eu não como beterraba. Eu não gosto de beterraba. Até que um dia alguém me confrontou. Você já provou? Eu disse, não. Então você não pode dizer que você não gosta, porque você não provou. Então o primeiro passo para quem está buscando algo mais em Deus é você precisar ir. Você precisa quebrar essa resistência de que, eu sou da religião A, eu vou na igreja evangélica. Eu sou da crença B e eu vou na igreja evangélica. Nós não estamos falando de placas denominacionais, até porque se a placa fizesse alguma coisa, ela não ficava tomando chuva. Ela ficava num lugar pendurado, né, dourado, e a gente ficaria ali idolatrando ela. Mas não é a placa. A gente busca Cristo. A segunda coisa é se permitir ser confrontado, porque a palavra de Deus ela transforma de que forma? De dentro para fora. Né? Então, a Bíblia compara a palavra de Deus como uma espada, que ela vai separar o que é céu, o que é terra, o que é homem, o que é céu, o que é Deus, o que é céu, o que é terra. Então, permitir que essa palavra fale. Agora, quando você falou, eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é orar, às vezes a pessoa vem na igreja e ela pensa que meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma oração que nem o pastor fez? Ou a pastora, ou o irmão que cantou. Então, esse é o grande problema. Deus não quer a sua palavra bonita. Deus não quer a junção de palavras que conectam e que viram uma grande frase de efeito. Não. Ele só quer a sua sinceridade. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar para ele, Pai, bom dia, obrigado. Porque assim como a gente fala com gente, a gente precisa falar com ele. A gente precisa tornar... Eu sempre digo para as pessoas, eu estou aqui num lugar que eu tenho uma cadeira em frente a mim aqui. Então, a melhor forma de conversar com Deus é falar para ele, senta aqui, vamos conversar. Conta para ele tudo que você contaria para alguém. Então, o primeiro passo é você entender que não pode ser uma coisa mística, não pode ser uma coisa decorada. Pastor, me ensina a oração para tocar Deus. Abre a sua boca e fala. É a palavra que vem do íntimo e é ele que produz. A gente precisa entender que, tem até uma canção que a gente canta, nós somos a casa favorita dele. Se o lugar que ele quer morar é dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Então, quem convida ele para habitar, somos nós. Quem prepara essa casa para ele, somos nós. Por exemplo, a gente vai numa festa, a gente escolhe a melhor roupa, a gente faz o melhor investimento, se prepara. Nós, homens, temos mais facilidade, as mulheres demoram mais. Mas toda uma situação envolve. Para Deus, tem que ser a mesma coisa. Tem que ter o mesmo ímpeto, a mesma vontade de se preparar para ele. Então, qual é a chave para isso tudo? Fala para ele, Senhor, produz uma mudança em mim. E essa mudança seja de dentro para fora. E conta para ele as áreas que doem. Porque nós não somos bons para falar da área da dor. Nós somos bons para falar do que nós precisamos. Mas daquilo que nos dói, a gente não gosta muito de falar, porque a gente não gosta de falar de áreas que estão machucadas. E nós somos uma geração que nós estamos enfrentando hoje é uma geração ferida emocionalmente. Nós somos uma geração fraca nas emoções. A gente suporta pouca pressão, não é? Por isso nós estamos vendo a depressão entrando com muita facilidade. Você vê que ela é um degrau, né? Ela vai oprimindo a ponto de levar a pessoa para dentro de um lugar escuro até que ela vá à morte. Então, emocionalmente somos fracos. Por quê?
porque estamos vazios do Senhor. Então, a minha chave para você é, diz para Ele, Senhor, preenche de dentro para fora. E procura, perto de onde você está, uma igreja, não é? Que possa ensinar você a palavra de Deus, que você possa ouvir canções que contem mais do que Ele é, do que as canções que a gente ouve nas rádios e nas mídias dos nossos carros, que falam do quê? Das nossas mazelas, das nossas dores. Essa música não faz bem para mim, não faz bem para você. Então, nós vamos cantar ao nosso Deus. Se você quiser nos conhecer, é claro, aqui em Jaú é muito fácil para nos achar. Nós estamos hoje com o nosso prédio principal, onde era no Mar Eventos, não é? Então, é um prédio que todo mundo conhece. Nós temos encontros aqui de quintas e domingos. E eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Mas a primeira coisa é você dar o passo de querer. Eu preciso provar. Eu já falei do versículo aqui de Salmo 34:8. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. O profeta Isaías declarou, Isaías 64:4. Nunca se viu, nunca se ouviu, desde a antiguidade, um Deus tão grande que trabalha por aquele que nele espera. Então, se você buscar, o Pai derrama sobre você. Perfeito. Então, pastor, o senhor falou uma coisa. Outro dia perguntaram para mim assim, Alexandre, mas eu preciso ir na igreja? Eu não posso me conectar com Deus na minha casa? Eu falei, não, você deve se conectar. Mas, assim como cuidar do corpo, né? Eu posso cuidar do meu corpo na minha casa, em volta do quarteirão, saio caminhar e correr em volta do quarteirão. Mas quando eu vou para uma academia, lá eu vou encontrar profissionais preparados para me orientar, para que eu consiga atingir o meu objetivo mais rápido. Ali eu vou encontrar com pessoas, vou me conectar com pessoas que estão procurando melhorar assim como eu, então estão no mesmo propósito que eu. Então, a chance de eu ter sucesso indo até lá é muito mais rápida e muito maior. E assim é na parte espiritual também. Eu devo me conectar com Deus na minha casa, no meu quarto, no meu consultório, a todo momento. Mas quando eu vou procurar uma igreja, por exemplo, ali tem profissionais que são treinados, que têm o conhecimento, que têm a vivência muito melhor do que eu, que vão me ensinar qual é o caminho mais rápido, me dar os ensinamentos do que é certo e do que é errado. Eu vou me conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que eu, ou seja, estão querendo entregar a vida para Jesus, estão querendo se encher do Espírito Santo. Então, é essa a diferença, né? Eu preciso ir na igreja, Alexandre? Assim como você precisa ir na academia cuidar do corpo, que é um dos tripés, você precisa ir na igreja, que é o outro tripé da saúde. Assim como você tem uma parte emocional que está abalada, você precisa de uma ajuda profissional. Você consegue sair sozinho? Claro que consegue. Na raça, consegue. Mas é muito mais difícil, é muito mais demorado. Se você procura uma ajuda profissional, ele vai te orientar da maneira mais correta, com os ensinamentos. Então, é essa a diferença, né, pastor? E sem contar que a igreja não é o nosso ponto de chegada. A igreja é o nosso ponto de partida, não é? Então, a gente vem para a igreja para ser tratado, equipado e enviado. Porque nós temos uma missão. E essa missão é o quê? É transformar a vida das pessoas. Mas não adianta nada eu ir para a academia e o primeiro dia na academia é maravilhoso. Eu já fui na academia e vai, aquela força, aquele ímpeto. Só que a transformação muscular, ela não dá no primeiro dia, nem no segundo. Processo, né? É um processo, não é? Aí todos começam a ver a mudança do meu corpo. Aí as pessoas falam, poxa, o que foi isso? É uma sequência de atividades. Aí eu passo a ser o quê? Eu passo a ser uma referência para alguém. Na igreja é a mesma coisa. Pra você ter uma noção, nós temos várias atividades aqui. Por exemplo, enquanto a gente está aqui falando, nós temos uma equipe de voluntários ensaiando que produzem adoração nos cultos. Nós temos uma outra equipe lá com casais, que chama Casados para Sempre. Eles estão equipando esses casais, tratando lacunas desses casais, não é? Para que eles possam ser ativados. São 15 casais que estão passando por esse treinamento. Então, a gente está fazendo o quê? Equipando pessoas para quê? Para equipar outras lá na frente, né? Então, a igreja
nós precisamos dela, porque nós somos esses agentes de conexão. E é tão interessante que a palavra igreja, ela significa eclésia, ou eclesia, e ela significa chamados para fora, e não chamados para dentro. Por quê? Porque a nossa maior missão não é nas quatro paredes, nossa maior missão é fora dela. Por exemplo, aqui você participou nesse feriado fazendo essa ação de rua, não é? Então veja, o Alexandre que precisava se conectar com as coisas do céu, entendeu que precisava, buscou o Senhor. O que você começou a ser para Deus agora? Um instrumento para propagar. É isso que ele faz. Ele vai curando aqui para a gente seguir, para a gente vai nos enviando para os propósitos, né? Então, desmistifica isso. Você que está nos assistindo, quebra esse paradigma de que você não precisa, de que você, eu busco a Deus em casa. Eu também busco, como a Alexandre falou, eu preciso buscar, eu preciso estar com Ele. Mas eu não posso deixar de estar com os meus irmãos que são tão diferentes de mim. Aqui na igreja são pessoas que são diferentes, não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que estão sendo transformadas para nós todos morarmos num lugar juntos, que é a eternidade, que é um lugar lindo. A Bíblia diz que esse lugar ele tem rua de ouro e muro de cristal. Pensa no que vai ser esse lugar, aonde nós vamos morar na eternidade junto com o Senhor. E é por isso que a gente caminha aqui, para a gente alcançar e viver a eternidade. É como diz aquele ditado popular, né? Nadei, nadei, nadei e morri na praia. Eu não quero. Quero correr a carreira que Deus tem para mim e viver o propósito que o Pai tem, né, Alexandre? Ô, pastor, e isso é o que eu chamo de liberdade, né? Quando eu falo da liberdade de saúde física, né? De chegar na melhor idade, tendo condições de ir para qualquer lugar, de tomar o próprio banho, de fazer as próprias necessidades, né? Eu escolhi ter liberdade. Então, eu segui um estilo de padrão ali de vida para que eu chegasse naquela melhor idade, tendo liberdade, né, de poder fazer o que eu quiser. E assim é na parte espiritual, né? O que você quer? Você acha que acaba aqui, né? Qual que é o final de tudo isso, né? Que não é o final, vai ser o começo, né? A eternidade, o ficar com o Senhor. Então, essa escolha a gente tem que fazer aqui, na Terra, em vida. E quanto mais rápido, eu acho, a gente perceber isso, E é isso, mais... escolha, Alexandre. Hã? E tudo está em volta dessa palavra escolha. É uma escolha. E essa escolha ninguém pode fazer por mim. Por exemplo, eu tô focado agora naquilo que você me instruiu. Eu cheguei aos 50 anos. Apesar de não parecer, eu conto para todo mundo, Ninguém cara de acredita? meninão. Ninguém acredita. Mas eu quero ter os anos vindouros numa saúde plena, que eu possa fazer as coisas com tranquilidade, enfim, possa correr essa missão que eu tenho, que todos nós temos, para vivermos a eternidade, mas enquanto o corpo aqui ficar, cuidar dele, porque nós somos responsáveis por isso. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Não é? Então é necessário a gente cuidar do corpo do Senhor. Por muito tempo a igreja foi muito negligente mesmo nisso. A igreja não falava da saúde nem emocional e nem dava atenção à saúde física. Mas como que não vai dar atenção se o espírito precisa habitar num corpo? Não é? Então é necessário a gente ajustar isso. Graças a Deus que a nossa mente, né, a metanoia veio sobre a igreja de Jesus e a gente tem visto muita gente se preocupar com isso para buscar o equilíbrio. Agora, tudo está dentro da escolha. Ninguém pode escolher pelo Paulo. Assim como eu escolho o prato que vou comer, eu escolho se é fritura, se não é fritura, se vai me fazer bem ou não. Eu sei, e a gente sabe o que é bom, e a gente sabe o que não é bom. Nós temos esse poder de identificar o que é bom. Assim como falar. Não é? Quantas vezes a gente não falou algo, eu não devia ter falado. Mas a gente sabia que não era para ter falado. Mas a gente escolheu falar. Da mesma forma, a vivência com o Senhor, para viver a eternidade, é uma questão de escolha. Pastor, e eu falo que do mesmo jeito que o saber, ele se torna perturbador, né? Porque a partir do momento que eu sei, esse alimento faz mal para mim, esse alimento vai causar isso,
E aí eu tenho o poder de escolha, né? De poder escolher o que eu... Ah, agora eu sei que isso faz mal, então agora eu vou ser negligente com a minha saúde se eu fizer isso, né? Então agora eu tenho essa responsabilidade. Assim como na parte espiritual, né? Quando a gente tem esse entendimento, né? Do que é, né? Do que é realmente Deus e Jesus e essa vida espiritual, eu já tenho esse poder de escolha. E aí que vem a É, seletividade que o senhor falou, né? E o aí eu começo a ficar paciente, mais... quando você fala assim para ele, ó, bom que você não beba leite. Aí você mostra o que o leite faz. Aí você abre um leque para ele. Você pode substituir esse leite por isso, por isso, por isso. Aí ele vai ver o preço disso, que é mais caro do que o leite. Aí ele vai falar o que para você? Ah, mas é muito caro. Aí você vai olhar para ele e vai falar o que para ela? Se você quiser ter uma vida saudável, você precisa pagar o preço. Preço. Em Cristo é a mesma coisa. Ah, eu quero ser de Jesus. Existe um preço a ser pago. Algumas coisas precisam deixar. Então você precisa escolher. Se você quiser ficar aninhando esse sentimento de raiva, de mágoa, de culpa, de sentimento de vingança, você vai viver preso nisso. E quando o Alexandre disse acerca da liberdade, o Evangelho de João é tão lindo porque diz assim: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Aí, versículos abaixo diz assim: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele fala se o Filho te libertar? Porque se eu preciso querer, né? Eu preciso querer que Ele preencha os vazios do meu coração. Eu tenho pessoas que fizeram mal para mim e eu ficar olhando para elas, esperando que elas recebam uma recompensa. Eu sou vingativo para isso. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor e olho para frente, olho para Ele. A Bíblia diz que nós devemos esquecer daquilo que para trás fica e avanço para aquilo que está diante de mim. Faça a melhor escolha para a sua vida. Vem com o Alexandre no próximo culto. Verdade. Ô, pastor, e olha o que você falou, eu ia falar justamente isso. Do mesmo modo que o saber passa a ser perturbador, porque aí eu tenho que ter escolhas, né? Ele se torna tão mais leve, porque você começa a ter essa seletividade, né? Não só da parte física eu estou falando, mas a seletividade, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, qual ambiente faz bem para mim, qual não faz mais. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse poder de escolha. Eu costumo dizer, o saber é perturbador, porém ele torna a vida muito mais leve. Quando as pessoas entenderem, terem esse entendimento, né? A gente não quer trazer as pessoas para falar, bom, mas o saber é perturbador. Então você quer, eu prefiro saber, eu prefiro não saber então que a Coca-Cola faz mal, né? Eu prefiro não saber que se eu fizer isso é pecado, né? Eu prefiro não saber, porque enquanto eu não souber, Jesus fala que enquanto eu não sabia não é pecado. Não, não, não. Quando você tiver esse conhecimento, apesar de ser perturbador, porque você vai ter que ter escolhas aí, mas aí que eu falo, está na palma das suas mãos. Você gerencia a sua própria vida, né? Você é o administrador. Ninguém administra mais para você. Você tem essa liberdade, né? Como eu falei, fica tudo mais leve, é outra vida, E né? É a aí, vida que a gente quer. quando o saber ele é perturbador, mas também ele é ativador, porque o saber te faz alcançar aquilo que é seu por direito, né? Então, quando você conhece o que um alimento te faz, te provoca, né? O que pode produzir no seu organismo, você se abster dele, você vê o resultado. Da mesma forma é quando você pratica no reino espiritual algumas coisas e você de fato vê o resultado que está acontecendo na sua vida. Você já deve ter ouvido eu falar aqui na igreja que uma das coisas que mais aprisionam as pessoas é a ausência do perdão. Não é? E o salmista também, o livro dos Salmos ele é tão tremendo porque eles são cânticos. E normalmente os cânticos dos salmos não foram cantados em momentos de glória, foram momentos de aflição. E um dos momentos da canção ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Então, enquanto as pessoas
pessoas aninham dentro de si, ou apontando para os seus umbigos, porque nós somos uma geração que quer impressionar as pessoas, às vezes, com coisas. E aí a gente fica olhando muito no umbigo. Eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consegui, o fulano tem. E as pessoas ficam presas nisso. E também pelas dores do seu passado. E isso vira algo tão atormentador e se torna um cativeiro. Elas não conseguem viver o extraordinário. Mas quando ela tem compreensão de que o perdão é uma dádiva para quem dá e não para quem recebe, aí, meu amado, aí a pessoa ela se liberta totalmente, porque o perdão é benéfico para mim. É porque eu acordo com aquele sentimento, com aquela pessoa, com aquele local, com aquela situação, todos os dias enquanto eu não perdoo, né? E hoje, como pastor, quando você senta para conversar com pessoas, na maior parte dos aconselhamentos, você só encontra essas dores, né? Esse cativeiro. E a palavra de Deus, que ela vai sendo ministrada, ela vai ocupando esses lugares que outrora era ocupado pelos sentimentos. E outra, né, Alexandre? O nosso inimigo, eu gosto muito de falar daquele desenho que ficava um anjinho aqui e o capetinho aqui, né? Aí o anjinho falava, não fala. Aí o capetinho, não, fala. Então, o nosso adversário trabalha nesse campo. Justamente para quê? Para que a gente não acesse, para que a gente não tome aquela palavra, a gente não se posicione. É a mesma coisa quando você vai ao médico, no caso, eu vou me consultar com você, aí eu compartilho com alguns amigos, falo, o doutor Alexandre, ele disse para mim me organizar assim, me abster disso, disso, disso. Aí os caras que não querem mudança vão falar o quê? Mas não é bem assim. Infelizmente, existe um grupo de não bem assim. E existe o grupo dos disciplinados. Agora, os disciplinados acessam coisas que os que dizem não é bem assim, jamais vão ser capazes de provar, né? Vão ser capazes de acessar. Eu falo muito sobre a escolha do que Pedro fez. Pedro estava com os seus 11 amigos no barco, Jesus estava andando sobre as águas, ele já era madrugada e eles ficaram com medo. Pedro disse assim, se é o Senhor, me deixa aí com você. Jesus disse, vem Pedro. Pedro não andou sobre as águas, né? O Pedro andou sobre uma palavra. Qual palavra? Vem Pedro. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus, que é o verbo vivo, e ouve os amigos acovardados do barco, Pedro afunda. Assim somos nós. Muitas vezes, o saber já destravou a cegueira, o saber já apontou o caminho, e a gente fica preocupado com os 11 do barco. O que eles vão falar? O que eles vão pensar? Eu quero me encontrar com Jesus, né? Quero me encontrar com o Mestre. Então, é uma escolha que nós fazemos para a gente poder acessar o sobrenatural. O que o Alexandre está vivendo, que ele tem vontade de contar para todo mundo, não é por causa do Paulo, não é por causa da Márcia, não é por causa desse monte de gente boa que eu tenho aqui, que quando as pessoas chegam a gente abraça. O Alexandre quis isso. E nós aqui só completamos essa harmonia que, na verdade, ele escolheu, não é? Então, o que ele está provando, e que você que está assistindo, que talvez tenha desejo de estar, mas ainda não se encorajou, que você dê o primeiro passo. E aí você vai ser abraçada por tanta gente que se você sentar, cada um tem uma história, mas cada um vai resumir numa única ser. Foi Jesus que me transformou. Isso é maravilhoso. Maravilha. Pastor, meu querido, são 9 horas, eu não sei se a live cai com 1 hora, acho que a live cai. Eu acho que cai. Eu sou amador nisso. Eu vou... Nossa, tem tanto assunto que eu queria falar aqui, mas eu acho que a gente pode marcar outra. Marca outra, né? Marca outra. Para dar continuidade. Queria agradecer, pastor. Eu vou deixar essa live gravada, porque eu acho que as pessoas, muitos que não conseguiram acessar, vão conseguir. Mas eu queria agradecer de coração, porque agora eu estou com um sentimento aqui de Espírito Santo preenchido, né, aqui dentro. Legal. Porque eu consegui fazer essa live, né, e poder mostrar isso para as pessoas. Eu entendo hoje por que não aconteceu antes, é porque eu não estava no meio, eu não estava vivendo isso ainda. Então eu acho que ela tinha que acontecer agora mesmo. Muito obrigado, pastor, por isso. E eu acho que
Vamos ver. Se tiver repercussão aqui no Instagram, para mais uma, a gente marca outra. Mas... Deixa eu te falar só uma coisinha para concluir o seu raciocínio aí. Sabe por que não aconteceu antes? Porque quando o saber, vou usar as suas palavras, quando o saber vem sobre nós, ele traz autoridade. Agora você já tem, entendeu? Agora você já tem autoridade sobre o assunto da física, da química e agora do espírito, entendeu? Então agora você já tem a experiência para falar. Então a experiência te dá autoridade para mencionar, entende? Por isso que pastor, aconteceu agora. E quanto mais a gente está ali, a gente tem sede por esse conhecimento, né? Cada culto, cada palavra, cada momento que a gente está lá é diferente. O que a gente aprende lá, a gente conecta diferente com Deus. Então, essa sede de conhecimento, de estar ali perto, de estar conectado, é o que nos motiva. E é sensacional. Eu vou deixar aqui para os meus seguidores. Olha, o pessoal que está seguindo aí, que está na live, vai assistir depois. 4 dias em setembro, agora que nós vamos ter uma conferência extraordinária. Você pode participar. Depois você acessa o Instagram da comunidade lá, Igreja Ventos de Avivamento. Você vai acessar as informações. Se você quiser também me seguir, PR Paulo De Pieri, segue a gente lá. Vai ser muito legal estar com você. Posso orar antes de a gente sair? Pode fazer uma oração? Pode, por favor, por favor. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por estar aqui com o Alexandre, com esses amigos, com aqueles, ó Pai, que vão assistir essa live, que aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós abordamos aqui, seja uma semente frutífera, Pai, no coração, no espírito de cada uma dessas pessoas. Que elas possam receber o Teu favor, a Tua graça, que elas possam ser instruídas, visitadas, tocadas. E quando somos tocados, somos transformados, Pai. E que elas possam viver o extraordinário que o Senhor tem para a vida delas. Eu quero abençoar cada uma dessas pessoas e aquelas que nos assistirão num outro momento. E que elas desfrutem, Pai, do Teu favor, em nome de Jesus. Te abençoo para a glória de Deus. Amém. Amém, Alexandre. Obrigado. Valeu, Obrigado, pastor. Gostei demais desse bate-papo aí. Foi muito bom. Obrigado. Eu vou deixar gravado aqui com o pessoal. Já tem uma informação. Acabei de ler aqui, salva a live para mim postar no YouTube. Que legal. Vamos subir a live no YouTube. Top. Vamos lá, vamos deixar assim, tá? Vou deixar salva. Fechou. Muito obrigado, pastor. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe.